Se você acredita que o maior risco do seu negócio é o financeiro, então seja bem-vindo a mais um Planejando para Desconstruir. Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e antes de começarmos como de praxe, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, para que você compartilhasse nossos vídeos, para que você desse aquele joinha agora, nesse momento, para nos ajudar, que você também ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos, não se esquecendo também de participar das nossas lives todas as quintas-feiras. Eu e minha sócia Aglai Barcelos discutimos assuntos relativos a empreendedorismo no Instagram. Ok? Contamos com vocês agora nessa próxima quinta-feira, às 18h31. Também tem as nossas aulas ao vivo, toda quarta-feira, às 19h30. Toda quarta-feira, ao vivo pelo YouTube, Planejando para Desconstruir, sempre um tema com uma aulinha prática, maneira, para que você possa também receber o conteúdo como um bônus. Olha que legal, né? Então seja bem-vindo também toda quarta-feira, às 19h30, Planejando para Desconstruir, direto pelo YouTube, ao vivo. Bom, pessoal, vamos iniciar. O nosso tema de hoje é como identificar os riscos para o empreendedorismo. E vamos começar com a frase de um grande autor chamado Peter Drucker, que muitos de vocês certamente conhecem, onde ele define risco da seguinte forma: existem dois tipos de risco. Aqueles que nós não podemos nos dar ao luxo de correr e aqueles que nós não podemos nos dar ao luxo de não correr. É lógico que os riscos eles possuem dois lados para serem sempre vistos, né? Hoje, nós vamos nos focar somente em um desses lados. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: todo e qualquer empreendedor tem muito medo do risco financeiro. Você pode ter uma entrada de receita muito grande no seu negócio, mas quando você não controla bem a parte financeira, isso se reflete tanto para o pessoal quanto para o profissional. Não é efetivamente o risco financeiro que é o grande dragão de todo e qualquer castelo. O risco financeiro é apenas um produto de gerar um negócio sem planejamento. A gente precisa focar aonde é efetivamente a raiz do problema, aonde que ele surge. E o principal e grande problema que a gente vem debatendo nesse canal, que a gente vem colocando para vocês e que a gente precisa que vocês se conscientizem e que vocês mudem a cabecinha de vocês, traçando uma nova cultura, traçando uma nova visão de empreender, que é a visão do Planejando para Desconstruir, é que o problema ele está em outro ambiente. E por isso, eu gostaria de criar com vocês, nesse vídeo, um paralelo para que a gente possa, então, ter o perfeito entendimento do que é risco. Vou trazer para vocês aqui uma tela, né, que vocês já estão vendo, onde nós estamos falando sobre os riscos do dia a dia. Esses foram os 10 itens que foram elencados pelo Ministério da Saúde na pesquisa feita em 2017 sobre a taxa de mortalidade no Brasil. Então vamos lá. Em primeiro lugar, doença isquêmica do coração. Em segundo, doença cerebrovascular. Em terceiro, infecção vias aéreas inferiores. Em quarto, Alzheimer. Em quinto, doença pulmonar obstrutiva. Em sexto, violência interpessoal. Notem que aí a gente deixou de falar de doenças, ok? Depois, em sétimo, diabetes mellitus. Depois, em oitavo, a gente sai de novo do ranking das doenças e a gente vai para os acidentes de trânsito. E depois a gente tem doença renal crônica e, por último, cirrose. Vejam que dos 10 primeiros itens elencados, nós encontramos 8 doenças e depois nós encontramos os acidentes de trânsito e nós encontramos as violências interpessoais. Observem que a gente pode fazer uma leitura diferente desse quadro. Se eu perguntasse para você nesse momento, dissesse assim: poxa, me diga o que você acha que mais mata no Brasil. Talvez você dissesse uma doença, talvez você dissesse que a violência é o que mais mata no Brasil, outros talvez dissessem que é o trânsito, mas especificamente, dificilmente a gente conseguiria elencar que a doença que mais mata no Brasil são as doenças de isquemia do coração. Talvez algumas pessoas diriam assim: um infarto. Pode ser. Mas a probabilidade da pessoa conseguir especificar exatamente qual é o problema
Isso se tornaria bastante difícil. Na verdade, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero justamente mostrar para vocês que risco a gente não pode analisar ele, digamos, separadamente. Alguém vai dizer assim, Alexandre, mas tem que ser examinado separadamente. Sim, a partir do momento que a gente começa a entrar na análise micro de cada risco. Isso é diferente. Agora, quando a gente está ainda no primeiro passo, né, lembrando que a gente está montando um trabalho para poder estruturar a vida de empreendedor de vocês. Então, a gente está montando primeiro a base. Eu não estou aqui correndo, me preocupando a virar especialista em análise de risco, porque isso aí você vai pegar um bom economista e vai fazer. Você vai ler bons livros, você vai pegar bom conteúdo digital que existe na internet e você vai conseguir entender. Então, eu poderia transformar aquela tabela de 10 itens que nós vimos no slide anterior e a gente poderia trabalhar somente com essa tabelinha pequenininha agora aqui no meio do slide, onde está assim, ó, primeiro, doenças, segundo, violência, terceiro, trânsito. Então, quando eu começo a analisar os fatos de uma forma macro, eu não preciso saber efetivamente que tipo específico de risco você está correndo. Por que eu estou dizendo isso? Vamos dizer que dentro de doenças, eu tivesse aqui falando assim, o primeiro problema que mais mata no Brasil são as doenças cardíacas. Aí você fala, tá bom, mas eu não tenho problema de doença cardíaca. Vocês entendam como vocês podem identificar os riscos dos seus negócios, é importante que a gente enxergue de uma forma mais macro. Então, aquela tabela de 10 itens eu conseguiria resumir em apenas 3 linhas, que são doenças, violência e trânsito. Se nós pensarmos como tratar os problemas dentro do ambiente de estudo, vamos ver que precisamos investir em, primeiro, planejamento. Porque se a gente está falando de doenças, violência e trânsito, se a gente planejar melhor o sistema de saúde do país, se a gente der mais acesso às pessoas na parte de saúde, se nós planejarmos campanhas voltadas para as doenças do coração, para as doenças relativas à questão do cérebro, se nós criarmos campanhas relativas a isso e nós planejarmos não só as campanhas, mas a estruturação dos quadros médicos, a capacitação dos hospitais, das pessoas que vão trabalhar lá dentro, os equipamentos necessários para poder fazer os exames, da forma com que o povo mais humilde vai conseguir chegar a esses tratamentos e, mais importante ainda, ter acesso aos remédios para dar continuidade e se tratar, isso é único exclusivamente planejamento. No segundo aspecto, entraria a questão da informação, que eu estou falando, você planeja como você vai informar as pessoas. Agora está na hora de fazer o quê? Agora está na hora de difundir a informação. E o terceiro aspecto seria efetivamente transformar tudo isso, todo esse planejamento e toda essa informação em infraestrutura, ou seja, fazer com que as coisas aconteçam efetivamente. Então, quando a gente vai pensar em riscos, qual é o foco na solução que nós vamos dar para que a gente consiga ter na mão todos os riscos que realmente podem acarretar algum tipo de problema para o nosso negócio, ok? Vamos ver agora, então, os dados de pesquisa realizado pelo Sebrae. Tá? Você consegue encontrar esses dados na internet com a pesquisa completa, para que o nosso estudo tenha fundamento científico e para que o fundamento que temos aplicado no planejamento para desconstruir não seja visto como uma teoria criada do nada. Eu gostaria de mostrar para vocês que muitas vezes o risco aparente não é efetivamente aquele que mais assombra o negócio. Se existe um foco que a gente trabalha bastante dentro do Planejando para Desconstruir, obviamente pautado com o tema, é que há necessidade de se fazer planejamento. A partir do momento que a gente começa a fazer planejamento, a gente começa a mitigar os riscos na sua essência, no ponto aonde esses riscos podem começar a existir. É muito difícil você combater um incêndio depois que ele já está no ápice, depois que as chamas tomaram todo o ambiente, estão queimando aquilo que é consumível. É muito difícil para o bombeiro. Normalmente, o que os bombeiros vão fazer? Eles vão fazer a proteção para que aquele fogo não se alastre. Assim são os riscos. Se a gente consegue descobrir os riscos na sua base, a sua essência, aonde eles são formados, a gente consegue sim mitigá-los, ou seja, a gente consegue fazer com que eles sejam controlados, assim como o exemplo dos bombeiros. O grande problema é que as pessoas demoram a dar crédito para a verdadeira solução do problema.
Porque elas querem o imediatismo, elas querem que as coisas aconteçam com a maior brevidade possível, porque todo mundo acha que falta tempo. Na verdade, é que a falta de tempo ela não é propiciada exatamente porque o relógio conta menos do que 24 horas. A falta de tempo ela é propiciada também pelo planejamento não feito. Para poder fundamentar esse risco que eu estou falando para vocês, que não especificamente está no risco financeiro, mas que na verdade está na base de onde esse risco financeiro pode surgir, eu gostaria que vocês observassem os itens 1 e 2 desse slide, que foram retirados de uma pesquisa feita pelo Sebrae, que vocês podem encontrar através do Google na internet. Vamos lá. A frustração com a experiência de empreender, sob diferentes formas, não dava dinheiro, não tinha clientes, não tinha dinheiro para investir, não tinha dinheiro para pagar os fornecedores, correspondeu à justificativa mais presente. 40% das pessoas que tiveram problemas para empreender e não conseguiram analisar os riscos. 40%. Agora observem o item 2. Tal percentual, 40%, sugere falta de preparo, de conhecimento ou planejamento desses empreendedores. Algo a ser observado pelo Sebrae por aparentemente se constituir em oportunidade para cursos mais específicos para o perfil. Vejam, é isso que você está fazendo aqui agora. Você está exatamente tentando descobrir como fazer com que os riscos não sejam uma ameaça para o teu negócio. E aonde que essa pesquisa aponta a origem do problema? Tal percentual sugere falta de preparo, os 40%, de conhecimento ou de planejamento desses empreendedores. É isso que eu tento mostrar para vocês. Ah, Alexandre, eu estou com muito problema financeiro na minha vida, eu estou com uma dificuldade muito grande de conseguir pagar aquilo que eu tenho para pagar. O problema não está no dinheiro, o problema está no que está causando o problema financeiro. E o que causa o problema financeiro também causa uma outra gama de outros problemas que, de repente, você não está conseguindo tratar e que eles estão crescendo paralelamente. Eles estão tomando o corpo do teu negócio. E, em determinado momento, eles vão levar o teu negócio ao óbito, mesmo sem você perceber que aquilo estava acontecendo, porque o teu foco estava no problema e não na solução, que é a base do negócio, que é a questão do planejamento. Como que a gente consegue analisar esses riscos? Como a gente consegue ser prático na equação de analisar os riscos, descobri-los e então colocar um ponto final para que eles estejam controlados, para que eles estejam mitigados, para que você os conheça e que você consiga interagir com eles? Bom, uma das grandes frases que eu gosto muito de trabalhar nesse momento para poder falar de gerenciamento de risco é a de Sun Tzu, que diz: concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças. Eu gostaria de ficar com vocês na análise do SWOT, mas eu não vou trabalhar ela como um todo. Então, nós vamos nos concentrar somente na coluna do que é negativo da análise do SWOT, ou seja, nós vamos olhar para as fraquezas e para as ameaças. As fraquezas são os problemas que você possui internamente na sua empresa. É aquilo que depende exclusivamente de você resolver. E você vai perceber que não necessariamente elas são simples de serem resolvidas porque elas estão debaixo do teu teto. De repente, elas vão ser mais difíceis de serem resolvidas do que as ameaças. Mas a gente não pode parar por aqui. A gente tem que aprender a confrontar essas fraquezas. A gente precisa aprender a tê-las dominadas. A gente precisa colocar elas dentro daquela caixinha e deixá-las ali fechadinhas e a gente só abrir quando a gente tiver que tratar uma a uma. Porque se a gente deixa as nossas fraquezas soltas, elas se tornam verdadeiros monstros e aí elas têm a tendência a destruir o nosso negócio. O que eu procurei fazer nesse slide aqui? Eu procurei listar quais são as fraquezas. Eu listei como normalmente as pessoas pronunciam essas fraquezas, como elas apresentam essas fraquezas. Então vamos lá, linha a linha. Número 1, sou o único funcionário para fazer todas as etapas, sejam elas produtivas ou administrativas, ou seja, eu reconheço a minha fraqueza, eu não consigo me desdobrar em mais de um para poder fazer as tarefas produtivas e administrativas, porque eu sou o próprio negócio, então sou eu que produzo. Então como é que eu vou conseguir fazer com que as tarefas administrativas sejam cumpridas? Isso é uma das fraquezas que a maioria dos negócios individuais possuem.
Porque dificilmente eles têm o quê? Apoio. Que uma pessoa muito influente no mercado, chamado Flávio Augusto, ele diz assim, olha, você quer ter sucesso no teu negócio? Procure envolver as pessoas da tua família em fazer com que as tarefas do negócio do empreendedor individual sejam divididas dentro da sua própria família, daquelas pessoas que percebem, entendem, convivem com os problemas que acontecem. Outro aspecto que as pessoas muito falam é assim, uma das minhas fraquezas é que eu misturo as minhas finanças pessoais com as finanças do negócio. Isso também é planejamento. Como é que você resolve isso? Fazendo uma divisão efetiva, fazendo um trabalho sério de base para que você, ao começar do primeiro centavo, você já tenha um controle efetivo, sabendo que você vai ter sua retirada, mas que o controle da empresa é da empresa. Você não vai pagar a tua conta de luz da casa dentro das contas da empresa, você não vai fazer compras no mercado com o cartão de crédito da empresa. Negativo. Outro, não possuo tempo. Meu pai, isso é apenas questão de planejamento. Se você consegue fazer 40 mil coisas num dia, você não vai conseguir fazer 40.100, porque naquele dia você só fez 39.900. Ou seja, nesse dia eu fiz 39.900, mas amanhã eu vou me recuperar fazendo 40.100. É impossível, porque se você faz 40 mil em 24 horas, o dia não tem 24 horas e 10 minutos. Outro ponto que as pessoas usam muito como desculpa é que a pessoa atrasa demais, atrasa com frequência a entrega dos produtos ou serviços. Falta de quê? Planejamento. Novamente, você tem que realinhar suas atividades. Assiste lá o vídeo que eu falo a respeito da questão de que planejar é uma coisa prática, planejar é uma coisa do cotidiano, você precisa colocar em ação. Você vai começar a observar que se você, empreendedor individual, você começa a colocar a sua vida pessoal em fonte de planejamento e você começa a organizar o seu dia, você começa a descobrir onde estão os gaps, onde é possível você melhorar, onde é possível você fazer com que o seu tempo comece a render um pouco mais, ações que não são necessariamente obrigatórias de serem feitas porque não influenciam positivamente no teu dia, mas elas existem e é por isso a sinceridade, é por isso a mudança de mentalidade, é por isso a questão de desconstruir aquilo que você tem de ruim, que te atrapalha de avançar. Isso é fundamental. Outro, a pessoa fala assim, eu não possuo capital de giro. Por que você não possui capital de giro? Porque você, de repente, também não planejou corretamente o teu negócio. Você não sabe quanto o teu negócio custa, você não sabe quanto o teu negócio vai precisar de reinvestimento todo mês, toda semana, todo dia. Você não sabe, você não tem isso controlado. Então, se você não tem isso controlado, você não tem isso planejado. Se você não tem isso planejado, teu resultado é negativo. Outra desculpa que as pessoas usam muito, não possuo as ferramentas adequadas para a execução das minhas atividades. Por quê? Porque também não fez um planejamento adequado, não previu quanto precisava de investimento para poder, então, depois jogar essa depreciação no custo e, com o tempo, poder realizar manutenção, poder substituir, poder colocar equipamentos novos com mais tecnologia. Então, isso também, veja que até agora a gente não conseguiu sair da falta de planejamento. Minhas atividades se confundem com as atividades da minha família. Ora, pois, se você mantém a confusão em relação à parte financeira sua e da empresa, obviamente você vai manter confusão em relação às atividades da sua família e às atividades da empresa. Então, de novo, o que falta? A chance, planejamento. Qual é o próximo item? Não tem habilidade com informática. Aí, você pode ter duas saídas. Você pode buscar o conhecimento para passar a ter essa habilidade com a informática, porque, afinal de contas, ser um empreendedor é necessário você ter alguma habilidade com a informática, mas também você não precisa ser o suprassumo da Microsoft para poder realizar a operação no Excel. Você pode aprender a fazer operações básicas, ou então você pode utilizar alguém da sua família para poder realizar essa atividade. Nesse aspecto, eu coloco que pode faltar tanto planejamento quanto conhecimento. Outro aspecto que a gente precisa trabalhar é que as pessoas falam muito que eu tenho muita dificuldade com a matemática. Cara, desculpa, isso são apenas crenças limitantes. As 4 operações você sabe fazer. Se você não souber fazer na mão, você vai aprender a utilizar uma calculadora daquelas que faz pi, 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 que você compra lá no camelô por 10ão. Essa calculadora resolve toda a tua vida de empreendedor. Você não vai precisar fazer cálculo de derivada integral, você não vai precisar calcular seno com seno e com tangente, nada disso. A única coisa que você vai precisar é fazer as 4 operações. Então, por mais que você tenha dificuldade de realizar isso manualmente, você sabe fazer isso através de uma calculadora de 4 operações, tenho certeza absoluta. Outro aspecto, tenho dificuldades para me expressar, sou tímido, não consigo falar, na hora que meu cliente aparece eu tenho dificuldade de expor aquilo que eu estou pensando, muitas vezes o cliente se impõe e aí eu não tenho condições de falar porque eu fico tímido, tenho medo, isso também pode ser trabalhado. E o mais, gente, hoje em dia existem vários treinamentos
internet que você pode fazer, na sua maioria, tem um bom conteúdo gratuito para você poder melhorar essa parte da sua assertividade, da sua postura emocional. Então você consegue fazer? Consegue. E começar a mudar radicalmente a partir de hoje. Eu não sei se sou capaz. A pessoa não sabe se é capaz, ou seja, ele duvida dele mesmo. Quando ele duvida dele mesmo, ele coloca todos os itens, todas as fraquezas para cima em potencial. Porque se você duvida de você mesmo e você diz, por exemplo, que você não tem habilidade matemática, você não sabe utilizar a calculadora no mais simples possível dos modos, está dizendo que você nunca vai aprender. E você vai aprender sim. Eu já falei sobre crenças limitantes um pouquinho, existem vídeos já no canal que falam sobre esse assunto, então eu sugiro que você procure esses vídeos e assista um pouco sobre isso. A falha está na base, ou seja, não há planejamento, você não sabe como transformar aquele planejamento em forma de gestão simples, descomplicada, prática, com linguajar bem fácil de entender. Por quê? Porque você também não sabe planejar. E aí vem a principal dificuldade, que está aqui, ó, na tua cabeça. Você colocou que você não sabe fazer, mas você sabe. Como é que eu sei que você sabe? Porque tudo na vida existe a possibilidade de aprender. Eu lembro perfeitamente que eu falei isso outro dia para uma turma de faculdade, numa palestra, que eu não nasci na era da informática. Então, eu fui mexer em um computador como usuário, sei lá, com 23, 24 anos de idade. E hoje eu estou aqui com vocês, ó, fazendo vídeo para o YouTube, utilizando um programa que eu nunca tinha utilizado, que era o OBS, eu tive que estudar, aprender. Ou seja, pessoal, isso aqui nunca foi minha praia, mas passou a ser no momento que eu comecei a sentir necessidade. E quando eu senti necessidade, eu decidi que eu ia aprender. Eu não conhecia, mas passei a conhecer. E cada dia eu passo a conhecer algo novo. A nossa mente, ela precisa ser aberta. Você precisa se jogar para que ela funcione tal como um paraquedas. Se joga, deixa ela abrir, porque depois que ela abrir, amigo, ela não fecha mais. Vamos para as ameaças. Ameaças são todas as situações externas do teu negócio. Ou seja, é aquilo que você não consegue controlar, mas elas existem. Se elas existem, elas estão lá, você vai ter que, um momento ou outro, você vai ter que criar um tipo ou forma de fazer contenção a elas. E que, acima de tudo, você esteja sempre dentro da legalidade. E existem, independentemente se você é um empreendedor formal ou informal, se você é um MEI, se você é um pequeno empreendedor, médio, grande, as ameaças existem para qualquer um. A diferença é o quanto cada negócio está preparado para trabalhar com essas ameaças e, mais ainda, assim como Peter Drucker disse lá na frase do início, é como cada negócio está olhando para essa ameaça a fim de transformá-la numa oportunidade. Mas isso aí é para outro capítulo. Em outro vídeo eu vou falar somente sobre oportunidade e força. Força e oportunidade. Vamos lá. Quais são as ameaças mais comuns? São elas: a fragilização financeira local, nacional ou mundial. Porque você pode, de repente, viver em um ambiente... Vamos dar um exemplo. Você vive numa cidade do interior do Nordeste, onde, por exemplo, a seca seja algo muito ruim. A seca gera falta d'água gera uma fragilização financeira. Por quê? Porque não existe investimento. Se não existe investimento, não tem desenvolvimento e a parte financeira acaba sendo comprometida por isso. Então, ela pode ser local, ela pode ser nacional, como, por exemplo, os problemas que nós temos no Brasil, outros fatores que são impeditivos por questões de orgulho, de falcatruas, de corrupção. Mas também existem os problemas mundiais, como, por exemplo, a crise do petróleo. São fatos que vão desde o negócio local, o mundo financeiro local, o mundo financeiro nacional, o mundo financeiro no exterior. Bom? Outro problema são as tendências de mercado. O que eu chamo de tendência de mercado? Por exemplo, quem trabalha com moda, quem trabalha com moda tem um problema sério, que as tendências de mercado podem afetar demais os seus negócios. Então, são ameaças constantes. Então, o que eu preciso estar atento? Eu preciso estar o tempo todo ligado. Eu preciso estar o tempo todo com o meu radar. Se eu trabalho com roupa, eu preciso estar ligado na tendência da Europa, porque a tendência da Europa, do verão na Europa, será a tendência do verão no Brasil. Então, eu tenho que estar ligado lá fora. Então, essas ameaças são constantes, eu preciso estar ligado, porque se eu não prestar atenção, ela vem e me engole. Só quero deixar claro, pessoal, que tendências de mercado não se refere somente à questão de moda, você pode ter tendências de mercado de todo tipo e jeito. Outro aspecto são as doenças viralizadas. É o caso, por exemplo, da pandemia que a gente está vivendo agora. Ela pode ser um caso local, como também pode ser um caso nacional, como pode ser um caso mundial. Notem o quanto uma ameaça como essa destruiu a nossa economia nesse momento. Produto ou serviço substituto. Isso, então, é uma coisa que pouca gente consegue enxergar. Meu Deus,
e como isso faz com que muitos produtos sejam obsoletados, ou seja, deixem de ter a necessidade do consumidor. E o pior, né? Muita coisa ela está associada efetivamente à questão da moda. E o produto substituto, ele é terrível em relação a isso. E também não existe simplesmente a questão da moda, mas a gente tem, por exemplo, a questão da tecnologia. O quanto a tecnologia torna produtos obsoletos, torna materiais obsoletos. Então a gente precisa estar atento, porque de repente nosso negócio está muito bem hoje, no ano de 2020, bombando com os produtos certos, mas aí aquilo começa a vender muito, eu me descuido de olhar para o ambiente externo, de pesquisar e ir a feiras e viajar e olhar realmente conteúdos interessantes na internet para poder ver o que o mercado está me dizendo que vai mudar, o que vai acabar de produto, o que está vindo produto substituto, o que aquele material vai fazer diferente no mercado que está sendo estudado lá na NASA. Nicho de negócio, isso é outra ameaça terrível. Por quê? Porque muitas vezes os nichos mudam. O nicho que você pautou hoje o teu negócio, ele pode estar até bacaninha, ele pode estar bem estruturado, mas com as mudanças que vão acontecendo, como por exemplo as influências, as tendências de mercado, os produtos substitutos, eles podem fazer com que também o nicho de negócio seja alterado. E é uma ameaça que de repente você não está enxergando. De repente tem gente que está assistindo esse vídeo e fala assim, caramba, cara, foi isso que aconteceu comigo. Eu perdi muitos clientes e eu achava que eu estava perdendo clientes porque eu continuava fazendo anúncio no Facebook, quando agora a modinha é o Instagram. Aí eu não faço vídeo no TikTok, então deve ser por isso que meu negócio está indo por água abaixo, por isso que eu estou perdendo meus clientes. Será realmente que o teu nicho de negócio não mudou e você não percebeu? Leis e regulamentações. Quem trabalha dentro de ambientes e, por exemplo, eu trabalho com reciclagem de água, eu trabalho com produtos químicos, eu tenho um lava-jato. Se você trabalha com casos onde a lei ela muda certa velocidade por questões de meio ambiente, por questões de proteção, tudo isso, então você precisa estar ligado a essas ameaças. Porque de repente vai bater um fiscal na tua porta e vai falar assim, seu negócio está interditado. Por que meu negócio está interditado? Porque você está vendendo aquele produto não pode ser mais vendido ao público. Não pode mais? Nossa, eu não sabia. Fiscal nenhum acredita nessa história. Ele vai dizer assim, você deveria ter sabendo. Você deveria estar se informando a respeito da mudança da legislação. Foi anunciado nos canais A, B, C, D. E aí? Aí vamos dizer até que teu negócio não fecha, mas você vai ficar com uma multa na mão para poder pagar, e multa é prejuízo, e a gente não quer prejuízo. Então, outra ameaça constante são as legislações, são as regulamentações, é tudo aquilo, os decretos-lei, tudo aquilo que vem como novidade, que vem mudando o nosso dia a dia, sem a gente muitas vezes perceber. Inacessibilidade ao conhecimento, isso é outra ameaça externa. Porque quando o conhecimento está distante, como é que você faz para resolver isso? A verdade que eu estou querendo te dizer é o seguinte, é que cada vez o conhecimento vai estar mais distante de você porque o tempo está passando. E o teu negócio está ficando para trás. E ele vai se tornar distante em vários aspectos. Ele vai começar a se tornar mais caro, não porque ele mudou o preço, mas porque você está tendo dificuldades financeiras. Quando a inacessibilidade ao conhecimento é fato, isso é um problema. Mas nesse momento você está tendo acesso a conteúdo gratuito que pode te ajudar a mudar o teu negócio. Concluindo, essa é outra frase muito, muito fantástica que vai fazer a gente certamente pensar bastante a respeito do tema. Conhecer os outros é inteligência, conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força, controlar-se a si próprio é verdadeiro poder. Notem, nós temos nessa frase os dois ambientes que nós acabamos de estudar, certo? Que são as fraquezas e são as ameaças. Entenda, no momento que você consegue controlar as suas fraquezas, fica muito mais estabelecido a força para poder trabalhar com as ameaças. Enquanto você for fraco internamente, dificilmente você vai conseguir conter uma ameaça, porque você não vai ter condições de enxergar para as ameaças, porque você está consumido dentro de você mesmo, nas suas próprias fraquezas. Então é a hora do fortalecimento. Agora, o que é preciso? É preciso que de uma forma verdadeira, crítica de verdade, crítica, a ponto de você sair machucado por você mesmo, né? Você se automutilar nesse momento de se criticar.
Não poupe essa oportunidade de melhorar, não poupe. Descreva as suas fraquezas, coloca no papel, faz um exercício hoje, vai lá, faz como está na última linha aqui desse slide, descreva as suas fraquezas a partir de problemas efetivos, não fica viajando, não fica procurando chifre em cabeça de cavalo, ele não existe, você vai procurar efetivamente as suas fraquezas, aquilo que realmente está dentro de você, aquilo que de verdade é algo que precisa ser mudado, porque muitas fraquezas você bota como um tamanho grande, mas na verdade elas só precisam de um peteleco, elas só precisam de um estalar de dedos para deixar de existir. E de novo eu volto a afirmar que o canal está aberto para poder te ajudar. Quanto às ameaças, também descreva as que foram citadas do lado anterior, que podem afetar o seu negócio. Esse é um caso mais fácil, você vai olhar lá, poxa, essa ameaça aqui pode, essa ameaça aqui pode, essa ameaça aqui pode. Então, a partir de agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar com o meu foco maior em cima exatamente dessas ameaças. Então eu tenho que começar a fazer o quê? Aonde que eu consigo consultar essas ameaças? Aí eu preciso assinar um site de notícias econômicas para eu poder receber diariamente informações sobre mudanças nesse segmento da economia que afetam o meu segmento de negócio. Então você vai lá e assina. E aí você deixa de lado um pouquinho lá o Facebook, deixa um pouquinho de lado o Instagram, deixa um pouquinho de lado o WhatsApp. Você vai começando a fazer a adequação, mas para tudo isso você precisa de planejamento. E acima de tudo, pessoal, não desista nunca, mantenha-se firme, porque muitos são os que começam, mas poucos são os que terminam. Quando você começa a fazer essa mudança em você, que você começa a quebrar os paradigmas, que você começa a aceitar que precisa mudar, que você precisa planejar aquilo que você vai fazer, que você precisa desconstruir aquela parede para começar a construir de novo sem parar o teu negócio, mas a necessidade de desconstruir é evidente, você vai começar a se contagiar, porque você vai começar a ver resultados positivos. Eu agradeço muito a vocês, fico muito feliz por ter estado com vocês aqui durante esses poucos minutos. Eu espero que vocês façam bom uso do material que nós compartilhamos hoje. Peço novamente que você se inscreva. Se você já se inscreveu, você tem um amigo que também necessita desse tipo de material, indique para ele, manda um link para ele através do WhatsApp, manda um link para ele através das redes sociais, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, deixe comentários, bota comentário aí embaixo. Você que veio até aqui no finalzinho e você quer receber o material dessa aula aqui, ou você deixa o seu e-mail nos comentários aqui embaixo desse vídeo, ou você manda um e-mail para treinamentoabcriativa@gmail.com e eu te envio o PDF dessa aula para você poder estudar ela quando quiser. Muito obrigado, eu agradeço a vocês demasiadamente de coração. Fiquem com Deus e até breve.